bem-vindos a mais um evento da Perinity. Dessa vez, nós fizemos esse evento com todo carinho, com todo cuidado, trazendo ali outros profissionais, outros nichos de mercado, para atender essa demanda aí que vem sendo consumida por vocês, tá? Evento, Perinity Week. Fizemos no primeiro semestre o Perinity GRC, né? O GRC... GRC Talks. GRC Talks, obrigado, Voz do Além. A gente tem aqui, pessoal, uma Voz do Além, que é o Rodrigo, é o nosso gestor de marketing da Perinity, com essa pessoa aí que nós vamos conversar durante o bate-papo. O Rodrigo vai ser o apoio de vocês, é lógico, eu sabia que era o GRC Talks, era só para fazer uma brincadeira, para chamar o Rodrigo. E o Rodrigo ele vai marcar todas as questões, ele vai fazer também ali interagir com a gente, né, para poder anotar a questão, responder as questões, tirar dúvidas de vocês, se for algo simples a respeito do tema, ou se for alguma dúvida a respeito da Perinity. Ok? Deixa eu me apresentar, para quem não conhece, né, sou Roberto Oliveira, sou o Head da Consultoria de Serviços da Perinity, e normalmente o apresentador oficial da Perinity relacionado aos webinars voltados para governança, risco e compliance, e também gestão de continuidade de negócios e segurança da informação. Primeiro semestre, nós fizemos o GRC Talks e, como todo ano, a programação da Perinity é ter 2 eventos, né, ao ano, um por semestre. Agora a gente fez o Perinity Week. Tema de hoje, né, principais metodologias, né, para avaliação de riscos que são utilizadas para mensurar riscos. Né? O bate-papo de hoje é a respeito disso. É um tema legal, é um tema gostoso, porque vocês vão perceber que assim existe uma metodologia, mas trazer essa metodologia embaixo do braço não resolve os seus problemas. Né? Então nós trouxemos aqui 3 profissionais de mercado, trouxemos aí o Alexandre Renza, a Tayane e o Alessandro. Todos eles eu já conhecia, né, de vista, de conversar um pouco. O Renza é um amigo mais próximo, que eu tenho contato um pouco mais frequente com ele, porque ele é um consultor de mercado, especialista, voltado para o ramo aí da educação. E a Tayane e o Alessandro é um contato um pouco mais recente, mas são pessoas assim de uma excelência técnica muito legal. Fizemos um bate-papo bem bacana outro dia a respeito de riscos, né? Mostrando ali algumas facilidades em identificar riscos, controles, planos de ação e assim vai. Vocês precisam entender que tudo isso está no dia a dia, tudo isso está no nosso cotidiano. Quando vocês começarem a perceber que, olha, para qualquer lado que você olhe, você consegue entender que existe um risco, existe ali um plano de ação, existe um controle, vocês vão começar a trabalhar de forma mais simples. É claro, tem todo um trâmite por trás disso. No dia a dia, exemplos de dia a dia são simples, mas você precisa ter essa atividade, esse processo de fácil identificação. Se você não consegue identificar que processo, que atividade é aquela, você não vai identificar o risco daquilo, você não vai identificar se você vai assumir o risco, se você vai tratar o risco, se você vai extinguir o risco, e você não vai nem identificar se você precisa de um plano de ação, com começo, meio e fim, ou se você precisa de um controle. Então, hoje é o dia da gente falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, né? Como vocês sabem, eu adoro ficar aqui falando, então eu vou parar de falar, vou deixar cada um se apresentar, e depois disso, claro, a gente começa o nosso debate. Regras do jogo, como sempre. Vou abrir para questionamentos, 20, 15 minutinhos para o final. Eu sei que vocês gostam de ir questionando ao longo da palestra. Se forem perguntas pertinentes ao item e a gente já está ali com a mão na massa para responder, eu abro de imediato para responder. Se for itens em que a gente vai passar pelo tema 10, 15 minutos para frente, eu vou segurar, porque os convidados
acabam respondendo essa questão com a própria discussão que a gente está propondo aqui. Beleza? Então, sejam bem-vindos. É mais um conteúdo pesado com papo leve. Ok, pessoal? Alexandre, fica à vontade, meu amigo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento da Perinit. Como o Roberto já muito bem iniciou os trabalhos, né? Me chamo Alexandre Renza, trabalho com segurança da informação, riscos, privacidade, compliance há mais ou menos 16 anos no total. E ultimamente tenho atuado com foco maior no mercado de educação, trabalhando tanto com ensino profissionalizante, ensino superior, fundamental, enfim, em instituições de educação. E estou à disposição aí para a gente fazer um bate-papo gostoso, trocar ideias, compartilhar, né? Em alguns momentos nós somos professores, nos outros a gente é aluno, e acho que essa troca é válida. A vida é assim, né? Então, estamos aqui para aproveitar esse momento junto com vocês. Ok? Tayane, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde aí a todos. Agradecer aqui a Perinit a oportunidade, é uma honra aí dividir conhecimento, né, de uma maneira leve, mais didática com todos. E vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou a Tayane, sou advogada de formação, como muitos que migram aqui para a área de gestão de risco, né? Comecei lá no contencioso, na questão de risco, migrei um pouquinho para o compliance e, naturalmente, cheguei aqui na gestão de risco. Então, foi um ciclo, assim, natural, né? Sempre atuei na área do comércio exterior, então na cadeia mesmo, desde a transportadora, comissária de despacho. Hoje estou numa agente de carga, que é a Ásia, né, que até o Alexandre vai explicar um pouquinho mais aí para vocês. E é isso, pessoal, estamos seguindo aí. Vamos aproveitar bastante esse encontro, poder trocar ideias, opiniões e vamos que vamos. Alessandro, fica à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela Perinit, pelo convite. Vai ser uma semana com certeza de muito valor para a gente aprender bastante, né? Trabalho na Asia Shipping desde 2008, né? Fui responsável por implementar o produto despacho aduaneiro. Quem conhece um pouquinho sabe a quantidade de risco que existe nesse produto. Trabalho no comércio exterior já se vão 26 primaveras. E estou à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho sobre gestão de risco, comércio exterior e essa coisa simplificada que é. Caramba, 26 primaveras já trabalhando com isso. Tá vendo? 26. Tá vendo, gente? Ó, minha barbinha é branca, mas o Alexandre ganha de mim, viu? Tá mais tempo no mercado aí fazendo esse tipo de atividade. Pessoal, vamos lá, ó. Vamos deixar então essa conversa um pouquinho mais interessante. A gente vai falar ali de metodologia. E aí eu vou começar aqui pelo Alexandre, até porque, pessoal, não é nenhuma aqui na minha lista aqui de faces que aparecem no Zoom. O Alexandre vem primeiro, depois a Tayane, depois o Alexandre. E eu tinha até falado, né, Tayane? A gente combinou de chamar a primeira Tayane, pessoal, por causa do Outubro Rosa, as mulheres, né? E eu esqueci. Desculpa. Para vocês perceberem que, assim, às vezes a gente combina as coisas, só que aí a gente não desenhou o controle e o negócio O ao foi, vivo né? é diferente, né? O ao vivo é diferente, então acaba acontecendo. Pessoal, eu queria começar com o Alexandre. Tá? Alexandre, sabemos que o mercado de riscos ele tem atuado fortemente, né, o mercado tem atuado fortemente com avaliação de riscos. De alguns anos para cá, várias legislações saíram para regulamentar risco, né? Saiu legislação hoje pela manhã. Gente, desculpa, eu estou com o fuso horário meio complicado. Hoje às 14 horas, o Eduardo falou um pouco sobre um nicho específico que é saúde. Então, saiu lá, há alguns anos, né, poucos anos atrás, quando a gente fala de metodologia, avaliação de risco, gente, 3, 4 anos, é isso aqui, ó, tá?
Então não pensem, nossa, o Roberto está falando de 3 anos atrás, como se 3 anos fosse algo muito arcaico. Não é. Até porque muita gente ainda utiliza o COSO 2013 para falar ali um pouco de riscos e controles internos. Né? A gente ainda usa a ISO 31000, que saiu já tem um tempinho aí. Então, assim, hoje a gente tem legislação específica para a educação, a gente tem legislação específica aí para o setor aduaneiro, que é o do nosso pessoal da Asia Shipping. A gente tem específico para bancos, né, com regulamentações do Bacen, para seguradoras da SUSEP, e assim vai. Como é que você enxerga essa chegada de novas legislações e, de fato, o mercado começando a dar um pouco mais de atenção para esse setor de risco? Como você vê que eles estão utilizando, né, dentro do seu expertise como consultor, pelos projetos que você já passou, quais as principais metodologias ali que eles utilizam? Perfeito, Roberto, ótima pergunta. Com relação à chegada de novas leis, né, a lei por si só é um controle, né, regulamentador. Então, é muito positivo. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente vê uma quantidade de leis excessivas sem se preocupar muito com a questão da conscientização e da cultura, né? Uma coisa que preocupa muito a gente. A lei por si só ela não resolve. Se não tiver conscientização, se não tiver um trabalho de demonstração da importância da validade dessa lei, ela só vira mais algo para a gente cumprir, senão a gente toma multa. Eu gosto muito de citar a Controladoria Geral da União, porque, para mim, um risco muito importante de compliance, para não dizer que é o risco central de compliance, é a questão da corrupção, né? E para isso a gente tem uma legislação relativamente recente, que é a Lei 12.846, que é a lei anticorrupção brasileira e que é muito forte no segmento de compliance. E essa lei, por si só, ela já trata da questão da preocupação do gerenciamento de riscos, dos cuidados a serem tomados. E em 2 artigos específicos, ela define a Controladoria Geral da União, que é o CGU, como o órgão responsável, tanto por instaurar processos, quanto por promover acordos de leniência, que é algo muito importante em compliance, né? Se você tem uma acusação e algo é devidamente comprovado, se você tiver um plano de compliance bem estruturado, você conseguir comprovar isso, você tem a prerrogativa de buscar um acordo de leniência, né? Onde você tem uma redução bem expressiva nas multas e nas penalizações que você pode sofrer. Então, eu estou citando o CGU porque, conforme eu disse, a própria lei já define que ele é o responsável por esses 2 requisitos fundamentais, que é a instauração de processo e acordo de leniência, e ele desenvolveu uma metodologia de gestão de riscos muito interessante, é um manual curto, mas bem objetivo, e que é público, né? Todos nós podemos acessar sem custo nenhum, é um framework público e disponível para todos nós. E o interessante é que nesse framework eles deixam muito claro a referência a grandes frameworks de mercado, né? Como você citou muito bem, o COSO RM, a ISO 31000, que é da versão 2018. Ele cita também as 3 linhas de defesa do IA, né? Do Instituto de Auditores Internos, que é fundamental, muito importante conhecer o conceito das 3 linhas de defesa. Mas a metodologia deles usa essa referência, mas ela não é by the book as referências. Eles desenvolveram uma metodologia com base em referências de mercado, referências internacionais, né? Todas essas que eu citei são usadas na maior parte dos lugares do mundo como excelentes frameworks. Então, eu acho que esse manual, esse guia de metodologia de gestão de riscos do TCU, do CGU, da Controladoria Geral da União, é uma excelente referência para qualquer empresa que esteja começando nesse assunto. Uma outra referência muito interessante, né,
sem falar, obviamente, no detalhe das macros, como a 31.000 e tudo mais, é o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União. Esse bem amigável, e também ele faz referência a vários frameworks muito conhecidos, inclusive Intosai, essa é a diferença deles, eles falam do Intosai também. Uma metodologia bem objetiva, mas bem didática. Em ambos os casos, a gente percebe que ele sugere, por exemplo, com metodologia matrizes 5x5, né, entre probabilidade e impacto. Apesar da gente, olhando o COSO, o RM, olhando a 31.000, a gente não vê uma referência explícita sobre os tamanhos das matrizes, né? Isso é uma característica muito peculiar de cada negócio. Tanto a controladoria quanto o Tribunal de Contas, eles já dão esse exemplo para a gente, então já é um norte, já é algo a ser seguido. E toda a questão, né, das fases do gerenciamento de riscos, eles estão muito aderentes ao que a 31.000 que o COSO trazem para a gente hoje. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem uma metodologia exata, como você bem colocou, não adianta eu pegar 31.000, colocar debaixo do braço e falar, vou implementar. Eu tenho que ver quais são as necessidades do meu negócio, entender o que é apetite a risco, né? Isso é algo bem interessante também. A ISO 31.000 da primeira versão, ela não fazia menção a apetite a risco, na versão agora de 2018 ela já faz, o COSO-RM também faz, e é uma informação fundamental para qualquer implementação de gerenciamento de risco. Se eu não sei até onde eu estou disposto a correr risco, como que eu posso implementar alguma coisa, né? Mas vamos lá, peraí. Claro, Vamos lá. beleza. Falei demais, chefe. Você está querendo entregar todo o conteúdo de todo uma vez. Ouro de uma vez. De uma vez, viu, gente? Espera um pouco. Vamos lá. Olha só. Como o Renza, carinhosamente, eu tenho o costume de chamá-lo de Renza, Alexandre tem ficado difícil para eu raciocinar aqui. Tem muito Alexandre e vai confundir com o Alexandre, meu parceiro aqui. Pois é. Então, assim, eu vou chamar de Renza mesmo. Boa. O Renza está falando isso para vocês por quê? Porque cada um de vocês que estão participando aqui, com certeza trabalham numa empresa de um nicho de mercado específico. Então, por exemplo, quando você pega a metodologia, quando você pega o COSO 2013, pega o COSO RM, pega o 31.000, e assim vai, pegando essas metodologias que são mais amplas, que ninguém aqui está dizendo que não é para não utilizar. Você vai utilizar em qualquer uma que você pegar, do CGU, do TCU, ou depois eu deixo vocês abrirem qualquer de vocês, mas eles vão dizer daqui a pouco. Tem essa mescla de informação ali dentro. A diferença é que cada um destes órgãos ele já traz um direcionamento específico para determinado nicho de mercado. E aí facilita para vocês ao começarem a executar esses trabalhos. Nós vamos dizer para vocês em qual momento é adequado para você entrar com cada um desses frameworks. Tá? É óbvio que antes de você começar ali, eu vou entrar no site do Tribunal de Contas da União, ou eu vou entrar na CGU, né, na Controladoria Geral, e vou pegar a metodologia lá, o framework deles. Antes disso, vocês têm um trabalhinho, uma tarefinha para fazer, que eles vão contar para vocês como eles fizeram no ambiente de trabalho que eles pertencem, tá? Que eles já fizeram ali os projetos, a empresa que eles já participaram, tá bom? Mas assim, eu vou segurar o Renzo um pouquinho, porque senão ele vai contar toda a história, e eu ainda quero ouvir um pouquinho da parte de metodologia ali, da Tayane e do Alexandre. Tayane, fica à vontade. Bom, gente, falando de gestão de risco, né? Gestão de risco, assim, apesar de toda a formalidade, é uma coisa que já vem conosco, né? Até se eu saio de casa e olho se está chovendo, vou precisar levar um guarda-chuva, não vou? Foi uma gestão de risco. Então, assim, apesar de todo o conceito, todas as metodologias, já é uma coisa que nós, desde o início da nossa vida, já fazemos, tanto no dia a dia, no trabalho, enfim. E metodologia, se a gente chegar agora, colocar aqui no Google, metodologia, teremos várias metodologias. Como o Alexandre bem citou, a gente tem a COSO, tem a ISO 31.000, temos CGU,
temos muita metodologia. Agora, o ponto é, né, qual deve ser aplicada? E assim, a metodologia não basta simplesmente eu escolher uma, chegar e aplicar a minha organização. Cada organização tem suas particularidades, tem suas diferenças. Então, assim, para cada caso vai ser um tipo, né? Então, o que eu recomendo, assim, já começando com uma dica, se já é o momento, é fazer uma análise organizacional. É o primeiro passo antes de qualquer metodologia. Analisa qual é o seu objetivo de negócio da sua companhia. Um ponto, assim, que a gente tem aplicado aqui, inclusive na ASI, que tem dado muito certo, assim, até de dica aí para todos os colegas que estejam assistindo, uma análise SWOT. Funciona muito bem como análise do contexto. A gente consegue identificar quais são as fraquezas, as forças da companhia, qual é o norte que essa companhia quer chegar, né? Qual é o objetivo. E aí, falando um pouquinho mais aqui dentro da nossa metodologia aqui, que eu aplico aqui junto com o Alexandre na Ásia, como nós somos do comércio exterior, né, cadeia logística aí, a gente utiliza com grande sucesso o programa da OEA, que é pela Receita Federal. Então, explicar um pouquinho o que é, para quem não conhece, é um programa do Operador Econômico Autorizado. Então, em linhas mais simples, é um programa que te traz algumas facilidades para o agente do comércio exterior, tanto na agilidade de liberação de carga, até o Alexandre vai poder explicar um pouquinho mais do programa, que ele sabe mais detalhes aí. E, em linhas, a gente tem um programa orientador pela própria Receita Federal. Então, é uma metodologia muito completa, tem nos auxiliado muito. A gente tem desde todas as etapas de identificação, avaliação, metodologias de teste, controle, e tudo com esse amparo através desse programa. E por que eu citei esse programa? Porque, assim, até quando eu falei para vocês na apresentação, eu já venho da cadeia logística, vim lá de uma transportadora, né? E, assim, normalmente, se tiver até dentre os participantes alguém aí da cadeia logística, vai me entender muito bem, você precisa apresentar a necessidade para a diretoria da gestão de risco, né? Você tem que ter algo palpável do porquê ela precisa existir. E a questão da certificação do programa EA vem como um pontapé inicial, na maioria das empresas. Então, assim, costuma ser o pontapé que dá início à gestão de risco. As empresas já têm, normalmente, né, a gestão de risco implantada, através de um Excel, uma ferramenta mais complexa, mas, assim, para a diretoria é um pouquinho mais. Então, o programa ajudou. É uma legislação, assim, que trouxe um amparo maior. Eu tenho o que mostrar. Então, olha, a gente precisa tirar essa certificação. E como é que a gente obtém essa certificação? A gente tem as orientações do programa. Então, assim, para nós é uma metodologia que tem dado muito certo, assim, funciona muito bem. E tem todo o amparo, assim, a gente tem toda a orientação aí com base na própria Receita e tem facilitado bastante. Vou deixar até o Alexandre falar um pouquinho mais aí para complementar. Quer comentar uma coisa, Roberto? Intervir? Não, na verdade, o que eu queria depois, porque o pessoal deve estar pensando aqui, pô, eles estão citando e tal. Depois, se vocês tiverem, eu sei que vocês devem ter o link fácil aí. Pessoal, só para lembrar, link que todo mundo aqui tem que ter. Ó, IBGC, tá? O link do IBGC, o link do IA, de auditoria. Esse agora, daqui a pouco, o Alexandre Renza vai colocar lá o link da CGU, e a Tayane e o Alexandre vão colocar os itens ali da Receita Federal em relação ao OEA. Tá bom, pessoal? Então, acessem, guardem aí nos seus favoritos, porque caso vocês tenham alguma dúvida, é fácil de vocês identificarem. Mas fica à vontade, Alexandre. Não, só complementando, né? Já foi dito, o Alexandre já marcou gol lá, né? Começa a jogada, já tá marcando gol lá na frente. Não, vamos contar a jogada, vamos contar a jogada. E a Tayane muito bem colocou. Eu só em benefício, eventualmente, daqueles colegas que estão por iniciar, para implementação, né? Acho que vale a pena voltar só um pouquinho, um passo atrás, e eu me faço valer de duas sentenças que eu acho fantásticas quando a gente vai falar de gestão de risco. Uma do mineiro, Guimarães Rosa, que ele fala que viver é muito perigoso, ponto, né? E Pompeu, no século I a.C., falou, navegar é preciso,
porque ele queria expandir o Império Romano. Talvez não tenha dado muito certo para a continuidade de negócios, porque o Império Romano depois caiu, né? Mas, enfim, viver é muito perigoso e navegar é preciso. Então, o que acontece, né? O homem gera fatos e esses fatos geram consequências nas diversas dimensões do ser humano. Trazendo isso para a empresa, né, a gente tem que, então, pegar esses fatos e analisar sob a perspectiva de risco, para sintetizar o seguinte: todo mundo faz gestão de risco. Isso tira um peso enorme, principalmente de quem está começando, né? A empresa já faz gestão de risco, talvez não formalizando, não com metodologia, não com software, não com consultoria, não com valor embarcado. Mas a gestão de risco vem justamente no sentido de você preservar, proteger valores que são instituídos. Valores por lei, por código de ética, por questão regulatória, uma série de coisas, né? Então, o gerenciamento de risco vem justamente para proteger estes valores, que vai dizer o seguinte: a Thay usou o exemplo da chuva, né? Eu posso usar o exemplo seguinte: eu vou atravessar a rua, eu primeiro olho para o lado esquerdo, o Roberto primeiro para o lado direito, o Alexandre vê o primeiro semáforo, né? Sinaleira, né? Conforme for a variante aí. Cada um tem uma metodologia. O importante é o seguinte: como é que, independente da metodologia, no nosso caso da Shipping vale dizer 31.000, baseado no programa OEA, independente da metodologia, como é que você garante que você não vai sofrer acidente? Você respondendo isso, a metodologia é importante porque te dá os guides, mas o resultado foi cumprido. Então, a metodologia, assim, você vai se deparar com uma, com duas, já foi citada várias aqui, analisa aquilo. Aquela metodologia que você se sentir mais confortável, que você vê que você vai ter mais engajamento interno e que vale dizer que seja mais simples possível para quem está iniciando, para não enfeitar o pavão, como diz o outro, esta que você deve se agarrar. Esta que você deve defender, porque essa vai te dar indicadores, vai te dar controles, vai te dar formas de você estar confortável, né, no papel aí de gestão de risco, né? Então, inicialmente era isso que eu queria só fazer essas ponderações, assim, tá? Bacana. Pessoal, estou aproveitando e respondendo algumas perguntas aqui que estão aparecendo. Como elas são pertinentes, eu estou respondendo no privado, dando as dicas aqui para vocês, tá bom? Quando for algo que vai dentro do tema aqui, eu anuncio, tá bom? Mas olha só, até chegar nessa metodologia, né, existe ali uma tarefinha de casa, que é o que o Alexandre estava contando, que o Renza estava contando há pouco, e eu queria que vocês contassem como vocês começaram os trabalhos de vocês, né? Pelo menos aí na Ásia vocês já têm um histórico de como, olha, Roberto, pô, em determinado momento aconteceu isso, e aí a gente pegou a OEA para fazer. E o Alexandre, como é consultor, ele deve ter várias situações distintas aí para alguns nichos de mercado, de como isso aconteceu. Mas, basicamente, tem toda aquela parte da estrutura organizacional, tem toda aquela frente de mapear processos, mas eu não sou eu que tenho que contar isso aqui, né? Eu não estou contando da Pirente. Eu vou contar, esperar vocês contarem aí o de vocês. Alexandre, como que você... Conta pra gente, pode ser de 1 ou 2 projetos, essas dificuldades, ou como que até você chegar na metodologia. Qual é o trabalho, vou colocar a pergunta em específico, qual é o trabalho que tem que ser realizado até você conseguir chegar na implementação dessa metodologia? Gente, lembrando que assim, olha, existem boas práticas, né? Uma metodologia como as que a gente está citando aqui. Se você bate no Google, você vai encontrar uma série de coisas. A Tayane disse isso agora há pouco, né? E aí tem cada nomezinho que, como eu sou um pouco antigo, né? A Barba mesmo denuncia, tem algumas que a gente sabe, né? Que já são famosas, mas com o tempo foram criando algumas que os nomes assim são até estranhos para a gente hoje em dia. Mas depois a gente comenta a respeito delas. Mas são coisas, são pequenas metodologias que você não percebe, mas que você faz no seu dia a dia, tá? Fica à vontade, Renzo. Isso mesmo. Concordo plenamente com o que a Tayane falou. A análise SWOT é uma metodologia muito interessante, pode ser utilizada. Realmente você tem que conhecer primeiro sua organização e ter um foco no objetivo, né? Toda vez que a gente fala em riscos, a própria ISO
fala isso na sua definição do que é risco, a gente tem que ter em mente qual é o nosso objetivo. Os riscos são as ameaças, né, tudo que pode nos impedir ou nos atrapalhar de obter aquele objetivo. Então, primeiro sabendo o objetivo, aí você pode utilizar várias metodologias para conhecer qual vai ser o seu principal foco. Mas é claro, by the book, e não é só by the book, na vida prática e real, a gente também sempre recomenda o mapeamento de processos, né? E o envolvimento direto do dono do processo no conhecimento das atividades inerentes àquele processo, para aí sim conhecer os riscos das atividades. Ninguém melhor do que o motorista do carro, o motorista do Uber, para saber quais são os riscos de enfrentar o dia a dia no mercado, levando passageiros em horários diferentes. Quais são os horários mais críticos, quais são as ações de contorno ou as ações de controle recomendadas para tratar aquele risco, né? Até onde eu posso correr risco, é o tal do meu apetite a risco, até onde eu aceito isso, né? Então, ninguém melhor do que o próprio operador da atividade ou do processo para definir isso. E a melhor técnica, a técnica mais utilizada realmente é o mapeamento de processo. E depois, obviamente, manter aquele processo sempre atualizado. Claro que quando você está olhando para os riscos estratégicos, né, você vai primeiro de encontro aos riscos que podem te impedir de atingir aqueles objetivos estratégicos, né? Então, tudo vai depender do seu foco naquele determinado momento, né? Mas a metodologia usualmente mais utilizada e a que é mais recomendada é o mapeamento de processo. Certo, Roberto? Tayane, na empresa de vocês começaram de que forma? Nós, como eu comentei com vocês, o programa OEA acabou sendo, né, um pontapé inicial aí para nós nessa implantação. E a etapa inicial realmente é um mapeamento, é a primeira etapa. Eu identificar os riscos, os processos da minha companhia. E assim, um ponto até fazendo um gancho que eu destaco nessa questão é a cultura organizacional. Porque assim, muito mais do que a gente implantar uma metodologia, uma ferramenta, é você conseguir adequar essa cultura mesmo da empresa. Porque muitas vezes você tem aquele pensamento assim: ah, você está adentrando na gaveta do colega, você está querendo mexer nos processos daquele colega. Ah, mas por que que eu quero mexer? Então você precisa deixar mesmo as áreas entenderem que não, a gestão de risco não é só ir lá alguém mexer na sua gaveta. Ela vem para trazer diversos benefícios. A gente vai mapear, a gente vai identificar, vai analisar, vai tratar esse risco e vai fazer um monitoramento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente começou através realmente do mapeamento com as áreas, e uma técnica também que a gente utilizou aqui, que foi muito bacana e que deu bons resultados, na etapa da identificação junto com as áreas, a gente utilizou o brainstorming. Então, assim, não foi uma coisa só o profissional de GRC aqui fazendo eu junto com o Alexandre, não. A gente trouxe as áreas junto para nós, conversamos, entendemos mesmo o que é o processo de cada um, mapeamos os riscos inerentes e, assim, o resultado foi o que eu te falei, a questão da cultura. Nós conseguimos trazer para a companhia que aquilo tem benefícios e qual é o resultado disso, né? Então, teve algo palpável mesmo para apresentar. Então, o mapeamento, assim, foi o start inicial. Bacana, bacana. Vale lembrar, pessoal, quando a gente está falando desse cenário de risco, talvez para a gente é uma linguagem muito simples, né? Porque está nesse dia a dia. Talvez para alguns participantes aqui também de gestão de riscos, essa linguagem esteja de fácil entendimento. Mas só para que vocês entendam, eu vou citar, né, as fases ali da 31.000 e algumas etapas, porque quando a gente fala que existem algumas metodologias de riscos, e que a gente faz isso no dia a dia, ela não entra como a metodologia igual a 31.000, tá, gente? A gente está falando de uma metodologia para avaliar o risco. Então, quando eu digo isso, é necessário que vocês entendam a 31.000. Primeira fase, escopo, contexto, critério, né? Qual que é o escopo da gestão de riscos? Qual que é o contexto externo? Contexto interno? Vamos lá, se a gente pegar uma parte da educação,
que seria um contexto externo para a educação e um contexto interno, Renzo? Assim, um exemplo, só para elucidar para a galera. Você tem Claro, isso fácil? claro. Um contexto externo são ações e ameaças que independem da empresa, né? Uma mudança de política, uma pandemia, né? Isso gera um contexto externo que influencia no meu contexto interno. No contexto interno, eu posso pensar num risco, por exemplo, ligado a absenteísmo, né? Falta do aluno, posso pensar no aumento do abandono escolar, por exemplo. Então, esses são riscos internos. Agora, no risco externo, no contexto externo, você tem até questões climáticas, né? Questão política que a gente está vivendo nesse momento. Como é que será que a Eu vou dar uma que educação foi legal, vou dar vai uma que foi ficar, legal. né? Oi? Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Isso é uma questão completamente externa, mas que muda claramente a probabilidade dos nossos riscos, né? Então, e depois que acabou a greve, vários riscos mudaram, né? Eu me lembro que naquela oportunidade, o meu risco de não ir trabalhar por falta de combustível tinha uma classificação bem alta. Depois que acabou a greve, esse risco normalizou. Por isso que, assim, pegando o gancho dos colegas, gerenciar riscos é você estar revendo, você estar revisitando as ações, as ameaças, não é algo estagnado ou congelado, né? Eu costumo dizer que gerenciamento de riscos está no núcleo do compliance, na minha opinião, e ele precisa ser revisitado, porque todas as mudanças de contexto externo, como você bem colocou, essa frase bonita, né? Contexto externo, que chique. Não, eu só estou pegando o modelo Influencia. para Não, pô, você está fazendo uma avaliação da ISO 31000, né? Ainda bem que eu entendi o que você Mas perguntou. usando, olha só, se eu posso usar o mesmo nome que está na ISO, e Eu eu tava. falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque quase todas as ISOs têm isso. Tem. Ó, vou dar uma dica para vocês, não vocês palestrantes, né, mas os nossos telespectadores. Mas a grande maioria das ISOs, eu não estudei todas, mas a grande maioria, ela tem esse item, Tem mesmo. monitoramento e análise crítica. Claro, por É isso é isso que o Renzo acabou de fundamental. falar. Se você É, for olhar o que o Renzo falou, é o tal do monitoramento. Você vai ficar monitorando ali os riscos. E depois de um determinado período, você fala assim, pô, mas tudo isso está sob controle? Eu estou monitorando que está sob controle. Só que aí vem uma greve dessa e pá! E aí você Roberto, tem análises críticas, né? o alma do negócio é o PDCA, Roberto. Se você rodar o ciclo PDCA no framework, você está revisando constantemente, revisando a sua ação, fazendo análise crítica, análise de efetividade, você vai rodando o PDCA que certamente você vai ter sucesso. Importante lembrar o seguinte, quanto mais tempo você investe, não gasta, investe no P, no plan, menor vai ser o seu D. Isso aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de entender isso. A gente planeja pouco e executa muito. A gente vê várias obras públicas aí que demoram anos e anos e não terminam porque o planejamento foi mal feito. Então vamos, nós profissionais de governança, de riscos, de gestão, vamos nos aperfeiçoar no P do PDCA, para que a gente possa executar menos necessidade de recurso financeiro, menos dispêndio, fazendo uma boa gestão de riscos, fazendo a gestão de riscos by design, né, no momento do planejamento, e não na hora da execução, que esse é outro ponto que a gente vê, né? A gente vê as pessoas vendo o que é risco na hora que vai executar, mas e antes, pô? Isso está na lei, né? Na LGPD, isso é bem claro, na Lei 13709, o Privacy by Design, a GDPR fala isso também. Isso é um contexto e é um conceito que a gente precisa desenvolver em todas as áreas da nossa vida e, sobretudo, em gerenciamento de riscos e privacidade. Isso aí. Agora, me conta, o Alexandre, um pouquinho desse cenário em vocês aí na Ásia. Né? Nesse contexto interno, externo, eu sei que tem aí na parte do... né? Você me contou um pouquinho naquele nosso bate-papo,
Existem alguns focos principais da Receita com relação ao contexto externo, né, para essas avaliações. Você pode contar os exemplos para a gente aqui? Mas para deixar elucidado para o pessoal, existe aquele cenário lá de tudo que chega, né? Sim, sim, sim. Claro, na verdade, assim, estamos falando de gestão de risco na perspectiva do OEA, né? E ali o tema é muito simples, né? A Receita Federal ela não consegue dar conta da quantidade de operações frente à sua estrutura. E essa diferença de risco só aumenta, né? Tende a aumentar, porque não tem como dar conta, haja vista a dinâmica atual. Então, ela chamou os parceiros, a iniciativa privada. Primeira vez, vale dizer que a Receita Federal tira o chapéu de fiscal e coloca o de aduana mesmo, né? No Brasil, infelizmente, a parte fiscal, né, tributária e aduana é exercida pela mesma instituição. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, a Receita Federal ela usou inteligência no gerenciamento de risco, e se vocês forem no YouTube e fizer qualquer pesquisa de apreensão de droga no porto, vocês vão ver coisas como empresa que tinha como atividade econômica a fabricação de roupas exportando abacaxi em calda. Então, o sistema da Receita já chega aí. A priori, não há julgamento. Ela só joga e fala, o Roberto, o fiscal, vai lá ver. O Roberto vai lá ver e acha aquelas coisas todas, né? Outras coisas, a participação de pessoas de forma reiteradas na mesma operação. Então, hoje a Receita Federal aplica essa metodologia de gerenciamento de risco e chama a iniciativa privada para participar. Nós, enquanto integradores logísticos, prestadores de serviço de frete, agenciamento de carga internacional, transporte rodoviário, despacho aduaneiro, courier, todos os serviços que integram a cadeia logística. Então, pensamos nós dos diferentes eventos de risco, e eu, como parceiro da Receita, preciso provar que eu controlo o meu parceiro, que eu tenho indicador, que eu tenho um canal para incidentes de segurança, tal qual a LGPD, né, tem um capítulo disso. Eu tenho que qualquer incidente de segurança reportar para a Receita Federal, e lógico, com base nisso, ela dá os benefícios para todos esses operadores. Então, é a iniciativa privada atuando de forma conjunta com a Receita Federal, e a base, o objetivo, o princípio deste programa de operador econômico autorizado, que vale dizer, os especialistas não gostam muito, mas é uma ISO 9001 com critérios, e 30001 com critérios de segurança aplicado, é isso, esse programa se trata disso, e acontece essa parceria, então. Então, fatores externos, no nosso contexto, nós temos, como o Alexandre comentou ali, por exemplo, a questão regulatória, né, muita lei, norma aduaneira, norma tributária, realmente muita legislação relacionada, né? E fator interno nós temos desde risco de inadimplência. Então, o nosso contexto é grande, né? É isso que eu tenho que falar. O nosso contexto é bem robusto neste quesito. E cabe a gestão de risco trabalhar no verbo, né, na questão da integridade, né? Nós temos que garantir ao máximo, dentro do apetite de risco, a integridade, que a empresa consiga operar, tenha sua continuidade de negócios, né? E sempre atrelado. E só para complementar também um fato que é importante, gestão de risco não é uma planilha que você deixa lá e uma vez por ano você vem e fala com alguém. Isso quando fala. Gestão de risco é diária, análise de contexto não é uma vez por ano, análise de contexto, os diretores nossos, todos os dias eles fazem análise de contexto. Então, a gestão de risco tem que estar plugada e, mais do que nunca, se torna estratégica na companhia, né? Eu acho que esse é um ponto importante de a gente colocar, que é essa visão que a gente participava lá atrás. Hoje, dada a maturidade do processo, a gente vê que risco é diário, eventos de risco são diários, e vale dizer, só um parênteses, se novos negócios geram oportunidades de risco, se novos clientes geram oportunidade de risco, eu quero mais é que as áreas de negócio me gerem evento de risco. Eu faço questão de dar essa perspectiva diferente. Se você não vende nenhum produto, você não tem risco de inadimplência, né? Então, eu quero mais é que área estratégica, área de negócios, área logísticas que me tragam o quanto mais eventos de risco, porque isso demonstra que a empresa está respirando. Cabe ao gestor e à governança, linhas de defesa, processo, controles e gestão de risco, controlar para garantir a integridade. Mais ou menos isso, senhor Roberto Oliveira, apresentador. Olha só, vamos lá. Vamos aproveitar. Eu ia falar o outro, né, a outra fase ali da própria ISO, que a gente estava falando de escopo, contexto e critérios. A gente
depois tem identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, né, tratamento, registro e relato. E aí vem depois todo aquela parte de monitoramento, que acontece a todo momento, não é só no final, e análise crítica. Mas o Alexandre falou um negócio que um dos nossos telespectadores aqui, ele acabou nos perguntando. Deixa eu ver quem foi, só para a gente poder dar nome aqui para as pessoas. Tem, que é justamente como fazer para não deixar a matriz de risco engavetada. Descentralizar. Descentralizar, né? O gestor como mediador e o dono do risco respondendo, o dono do risco procurando a gente. Olha, teve uma alteração naquele nível de risco. Olha, e isso dentro da Z-Shipping, a Tayane pode até comentar, nós temos percebido, porque a nossa gestão de risco era um tanto passiva, bem verdade, e não, sem fazer marketing, mas através da Pirinit a gente conseguiu descentralizar. Esse canal de comunicação ele foi descentralizado, não foi mais, eu posso falar porque a planilha era minha, não era mais a planilha de Excel do Alexandre. A gente conseguiu gerar, cadastrar todos os responsáveis de risco, todos receberam, começamos a ter interações, hoje a Thay está muito mais à frente, interação. O nosso gestor da área de infra adorou, falou assim, Alexandre, agora eu consigo ter indicador para mostrar lá para o meu CEO que eu preciso de recursos, não sou mais eu só. Então, eu acho que é isso. Você tem uma ferramenta, se possível, ou se não, uma metodologia forte de descentralizar e ter o gestor na condição de piloto, de cobrar, ver plano de ação, ver controle, teste, mas o gestor de risco ser chamado para dentro e como responsável, de fato, sobre aquele processo que ele tem competência de administrar. A pergunta foi da Marília Duarte, tá? Estou vendo aqui agora. Ela colocou bem dessa forma, ela colocou como não deixar a planilha ou a gestão de riscos engavetada e como criar uma cultura de riscos na empresa. Olha, eu vou dar um exemplo aqui da própria Pirinit, tá? A Pirinit, eu não sei se todo mundo que está participando aqui sabe, a Pirinit, além de ter, né, um software voltado para governança, risco e compliance, a gente executa algumas atividades internas e externas de consultoria, né? Fazendo algumas atividades aqui para os nossos clientes já de software. E a gente percebe o seguinte: todo projeto que a gente faz na Pirinit, seja ele de qualquer disciplina dentro da gestão de riscos, a gente faz uma campanha de aculturamento no início do projeto. Isso, uma outra metodologia de avaliação de riscos. Vocês vão falar assim, pô, mas tá louco? PMBOK. Ele também cabe para isso, porque também tem uma disciplina lá dentro que é de avaliação de riscos, certo? Avaliação de, né, gestão de risco, gestão de tempo. Não vou entrar no mérito aqui do PMBOK agora, senão vai entrar numa outra discussão. Mas ele diz que a gente tem que fazer isso. Fazer o quê? Uma campanha inicial para sensibilizar os colaboradores do trabalho que será executado e para sensibilizar o board. Por quê? O colaborador, normalmente, vou dar um exemplo. Quando você fala que vai fazer um trabalho de LGPD, ou um trabalho... mas quando eu estou falando de risco, gente, LGPD tem risco, tá? Lembrando, riscos, lá em LGPD, uma série de riscos operacionais e alguns riscos corporativos, como risco à imagem, risco financeiro e assim vai. Tá? E os 27001, que é uma parte, hoje, acaba sendo uma parte integrante da própria LGPD, porque tem itens de tecnologia ali dentro da LGPD que você precisa proteger, né? Então, a pessoa ela precisa se identificar dentro desse escopo de trabalho. Ela precisa se identificar dentro desse contexto de gestão de riscos. Se ela não se identifica, ela fala, estou fazendo o que aqui? Tipo, isso aqui não é para mim. Então, precisa existir essas campanhas no início e no fim. Só que eu vou te contar um negócio. Quando a gente percebe dentro dos nossos projetos, pelo aquele acompanhamento do projeto, que a gente faz o famoso status report, que esse engajamento tem subido, a gente faz no meio também. Vide que a Pirinit, ela fez uma série de material, né? A gente fez um material muito bacana para os telespectadores, quem quiser acessar,
depois o Rodrigo disponibiliza para eles, por favor, ali, aonde eles conseguem achar isso. É o básico bem feito da Perinity, que é voltado para a gestão de riscos e controles internos. É todo passo a passo. Qual o primeiro passo para fazer a gestão de riscos? Segundo, terceiro, e aí ele vai te mostrando aonde vai acontecendo as interligações ali com GRC. Porque quando você dá o segundo, terceiro, não vou contar, não vou dar para vocês o peixe de cara, não. Vai lá ler o material, tá? Depois, quem quiser, pode me chamar no celular, o Rodrigo fornece aí, a gente conversa a respeito sem problema algum. Explico todos os itens, até porque esse material foi montado, né, junto à consultoria de serviços aqui, né, o Roberto Oliveira, com ampla participação de um amigo nosso que também não está presente hoje, porque está fazendo projetos, que é o Leandro Jesus, um parceirão nosso aqui. E ele fornece, né, nesse trabalho tem todos esses itens para vocês olharem. Então, assim, se você consegue desenhar qual é o trabalho, qual é o escopo do trabalho, inserir o profissional dentro desse contexto, qual fatia desse contexto cabe a ele, quando você for falar de riscos, quando você for falar de controle, ele vai entender. Ele vai entender. Então, assim, precisa ser feito no começo e minimamente no começo e ao final do trabalho. E o board, gente, é claro, é para o cara entender, fazer o famoso top-down, falar, pô, cara, esse projeto é legal, isso aqui vai me gerar esses indicadores, né? Esses KRIs, esses KPIs, tudo, qualquer indicador que vocês estiverem pensando aí, esse tipo de projeto ele vai te gerar. E aí ele vai falar, pô, eu vou conseguir fazer uma gestão baseada em riscos. A auditoria vai conseguir fazer uma auditoria baseada em riscos, que é a vertente, né, é o que mais tem acontecido de um período para frente, né? As auditorias elas não executam mais o trabalho simplesmente pegando ali o livro debaixo do braço, pega processo, pega controles e vai lá olhar. Ela quer entender porque ela precisa de uma priorização. Tudo na vida precisa de uma priorização. O que eu trato primeiro? Então, dentro dos itens que eu estava citando ali, da ISO, né, que a gente estava falando do primeiro, mas tem ali toda aquela parte de identificação, e ali eu disse para vocês que existem algumas metodologias, tem a FEMEA, né, tem aquela do IFE, eu esqueci o nome agora, que vai fazendo os questionamentos para você fazer a identificação. Depois tem a parte da análise de risco para você identificar mesmo, de fato, determinar o seu nível de risco. E ali começam a entrar os cenários, né? Você determinar o seu nível, aí você começa a entrar com as políticas, né? Com a política de gestão de riscos, e assim vai. Ela entra antes, tá, gente? A política de gestão de riscos entra antes dessa fase. Mas eu estou dizendo que ela se torna ativa. Você consegue perceber mais a presença dela neste momento. Ok? Eu vou ver se tem uma pergunta aqui da galera no bolo, já que a gente atingiu ali a gente está conversando aqui, parece que, né, Roberto, o tempo voou. São 5 para 6. Roberto, tem uma pergunta, você estava falando de priorização, eu acho que esse tema é muito relevante, e tem uma pergunta ali no chat que tem a ver com qual o reporte que tem que dar para a diretoria. Deixa eu ver, eu acho que eu perdi o chat. Do Eliton, acho. Cadê? Eu tenho aqui uma do Tiago, Rafael. Pessoal, todo mundo que eu não responder aqui, a gente responde depois por e-mail, fica tranquilo. É que a gente só adequa a pergunta para o aqui, ó. fato a gente conversando. Eliton Souza, em relação à comunicação report, de que maneiras vocês entendem que os riscos devem ser reportados para a alta administração? Porque nesse aspecto aí, entra muito a questão da priorização, para você não perder a alta diretoria da reunião, para você manter eles atentos e falar acho que entra a questão dos objetivos, né? Você podia comentar um pouco disso aí, Roberto? Acho que vale a pena, né? Sobre priorização. Priorização, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Renza falar para a gente como ele fez isso na educação. Maravilha.
Porra, desculpa aí, Alexandre. Imagina, Xará, tamo junto. Bom, vocês falaram bastante coisa aí muito importante, estou aqui aprendendo junto com vocês. Enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando, sabe quantas leis a gente tem no Brasil hoje? Vocês que são advogados, eu não sou advogado. Tem mais de 34 mil leis, doutora Tayane. Então, isso prova que lei não resolve risco. É um controle, mas se não tiver conscientização, gente, é perda de tempo. E gerenciamento de riscos é assim também. A nossa equipe aqui implementou na empresa pouco tempo atrás, de pouco tempo para cá, e as reuniões de board a gente leva principalmente os riscos que estão fora da área de apetite, né? Então, são os riscos que estão fora da área de conforto da empresa. Normalmente, as instituições de ensino, e isso até o Instituto Federal do Paraná, Alexandre, aproveitando que você está comigo aqui, está na carta de declaração de apetite a risco deles. Eles dizem que o apetite de risco deles é moderado, ou seja, eles só aceitam riscos baixos e médios. E, dessa forma, olhando lá no gráfico de calor, que a ferramenta da Perinit nos proporciona com inúmera facilidade, né, tanto por organização hierárquica como por processo, ajuda demais. Então, com base nisso, no gráfico de calor, todos os riscos que estão posicionados do lado direito superior da matriz do gráfico são riscos fora da minha área de conforto e, portanto, precisam ser conhecidos pela alta direção. Agora, o Alexandre falou um negócio muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado em reunião de board de alta direção. Tem técnicas para serem utilizadas, não é o objeto aqui da nossa conversa, mas a gente tem que sumarizar o assunto, a gente tem que entender o assunto, e o objetivo de gerenciamento de riscos não é ir lá esfregar um problema na cara de ninguém, né? Chegar lá, a pessoa desprevenida, pô, esse cara trouxe meu risco aqui para a reunião de board. Não. O gerente de riscos, o gestor de riscos, ele tem que fazer um trabalho de alinhamento prévio. O objetivo dele não é ir lá apontar dedo, é melhorar os processos, é ajustar as coisas. Então, ele vai conversar com o dono do risco antes para entender aquela classificação, para ver se aquela probabilidade realmente é alta, se existe dado histórico para comprovar aquilo, vai validar tudo isso. Depois de validado, ele combina, né? Ele fala, eu vou ter que levar, esse risco está fora da área de conforto, eu vou levar para o board. Então, é bom que você já sabe que você vai ser questionado com relação aos controles possíveis de serem implementados. Então, aí você já vai levar sempre, claro, você vai levar esse risco já um plano de ação sugerido, né? Então, você vai sugerir, olha, é melhor a gente aqui talvez tomar tal atitude ou tomar outra atitude, os custos estimados são esses ou aqueles, né? A alta direção não tem tempo a perder. Eles estão ali para tomada de decisão. Eles não querem problemas operacionais. Eles não querem saber de riscos que já têm controle definido. Então, por exemplo, eu vou levar um risco de compras, se eu já tenho um procedimento interno dizendo como é que tem que ser feito compras para eu não correr um risco alto, faz sentido. Se não está sendo feito, é porque o controle não está sendo adotado. Se não está sendo adotado o controle, é um problema de operação, né? Então, eu não vou levar isso lá para a alta direção, eu vou levar algo inusitado, que precisa de uma tomada de decisão, ou algo informativo que eles precisam conhecer, porque o CPF deles está envolvido ali, né? Então, normalmente essa é a estratégia. Riscos fora da área de conforto, depois de uma análise crítica interna, de um alinhamento executivo, de um entendimento do assunto, a gente leva. Quando o gestor de risco leva isso lá para o board, ele se torna meio que o dono daquele risco, né? Perguntas vão ser feitas sobre aquele assunto. Normalmente, o gestor de risco não domina, então ele tem que conhecer aquilo antes de levar, né? Porque ele não vai estar ali com o executivo, com o responsável por compra junto com ele dentro do comitê. Vai estar ele ali levando a situação e um plano de ação. Então, ele tem que estar muito bem alinhado, bem conectado com esse colega, para que não inviabilize o tratamento e acabe criando uma situação ruim, uma situação de desconforto para todo mundo. Outra coisa que os colegas falaram, Roberto, e eu concordo plenamente,
essa questão da capilaridade e do envolvimento e do comprometimento dos donos de risco no assunto é fundamental para dar certo. Se você tiver uma área de risco, um gestor de risco e só ele cuidar daquilo, e as pessoas e os colegas não entenderem que todos nós fazemos parte disso, isso não vai adiante. Além do plano de conscientização, que foi muito bem colocado aqui, vou deixar uma dica aqui para vocês, hein? Código de ética e conduta da empresa. Código de ética e conduta da empresa é o documento, é a constituição do compliance dentro da empresa. É um documento que normalmente tem um termo de aceite, ou de alguma forma você coleta um aceite por parte dos funcionários. Nesse documento tem que estar claro que é responsabilidade compartilhada de todos nós colaboradores, conhecer os processos, os riscos inerentes às nossas atividades e informar o nosso gestor sobre esse risco e sobre as ações de mitigação. O gestor não consegue conhecer tudo e estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o Código de Ética e Conduta é uma boa forma de mitigar esse risco também. Ok, Roberto? Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Entraram algumas perguntas aqui do pessoal. Como eu disse, eu vou depois, o Rodrigo vai consolidar todas elas, a gente responde para todo mundo. Tem uma que eu acredito, algum de vocês já trabalharam com construção civil? Não? Então, vou fazer o seguinte, Rafael Henrique Padiá. Eu vou pegar aqui, eu tenho certeza que dentro lá do meu hall de amigos do LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho, porque eu tenho riscos em ter outras redes sociais. Então, assim, depois eu explico a piada para os demais, mas eu tenho riscos em ter outras redes sociais. Então, assim, ali dentro eu tenho certeza que eu vou achar algum parceiro, né, algum amigo da área de construção, que vai conseguir responder essa pergunta para você, tá bom? E respondendo, eu passo. Porque, de fato, um framework específico para construção eu não conheço, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou te trazer essa resposta aí. Enquanto isso, usa o padrão. Usa a própria ISO, o próprio COSO, que eu tenho certeza. Oi. Toda construção normalmente tem começo, meio e fim. Portanto, é um projeto. Sim. O PMI, ele elenca muito bem riscos de projeto. Então, talvez o colega possa utilizar a referência do PMI para fazer gestão de riscos de obras de construção. Sim. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu tenho um cliente da parte de energia que ele utiliza também, porque para a construção de parques eólicos, eles acabam também começo, meio e fim, bem colocado, viu, Renzo? Mas eu ainda acho que tem um framework específico que vai trazer uma tranquilidade para você. Então, eu vou procurar isso, tá? Depois, a gente teve ali, né, o Rafael, teve o Thiago, falando que a Tayane e o Alessandro destacou muito bem aí o caminho, né, nessa parte técnica de GRC, trazendo relevância para o gestor, como isso acontece, como fomentar a cultura. Teve um participante anônimo. Participante anônimo é ótimo. Como definir o que é um processo dentro da área? E os ciclos operacionais são iguais aos processos? Vou fazer o seguinte. Essa aqui, Rodrigo, se você estiver me ouvindo, pega o participante anônimo e manda para ele o link do Básico Bem Feito, que é a primeira lição do Básico Bem Feito. Fazer a diferenciação entre macroprocesso, processo e procedimento ou atividades operacionais. Tá? E ali, dentro do Básico Bem Feito, tem bem detalhado. Passa para todo mundo o link depois, para quem quiser ver e tudo mais. Mas, principalmente... Encaminhando novamente. Anônimo. Beleza. O Marcial, de novo, perguntou: a cultura da empresa é fundamental? Fundamental. Fundamental. Cara, eu vou dar um exemplo da Pirinit. Se tiver alguém da Pirinit aqui dentro, fora o Rodrigo, pode levantar a mãozinha se eu estiver falando alguma mentira. Tudo dentro da Pirinit eu associo a risco. Tudo eu associo a risco. A pessoa me pergunta o item, eu associo o processo e risco. Processo e risco. Sempre.
E isso vai gerando na cabeça da pessoa, o cara, primeira coisa que gera na cabeça da pessoa é: o Roberto é chato. Porque é a primeira coisa que gera. Porque a gente sempre fala de processo e depois do risco. E aí, quando a pessoa começa a entender, você fala do controle. Ah, entendeu o risco, né? Então, vamos falar do controle. Mas, se você tem essa cultura, se você é um cara que traz isso para si e faz essa disseminação para os demais, as pessoas começam a pensar como você. Então, por exemplo, hoje, né, além de gestor da área da consultoria de serviços, eu sou o DPO, né, certificado da Pirinit, e como DPO certificado da Pirinit, eu sou o responsável pela frente de segurança da informação. Né? E junto aos meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo ali, que participam dessa área comigo, porque ali todo mundo participa, né, dando suas ideias, falando, apontando, e eu acho que tem que ser assim dentro de qualquer área dentro da organização, a gente vai fazendo esse exercício. Por quê? Vou dar outro exemplo. Dentro ali da segurança, existe o cenário, o que me afeta na segurança. A segurança da informação é responsável pelo quê? Pela siglinha básica de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Certo? Aí você já consegue... Empresa, organismo vivo, hein, gente? Só lembrando. Você já pega esse pedacinho aqui e integra junto com... Você puxa um pescocinho aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, você fala, pô, estou falando de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Depois tentam verificar aonde isso se adequa lá dentro da LGPD. Só que se a gente for falar de área, você percebe o seguinte: qual é o principal risco de uma empresa, né, um dos principais riscos de uma empresa que disponibiliza serviços de software? É garantir que o serviço fique em pé. Ou seja, disponibilidade. Porque se o serviço não tiver, se aquele software não tiver disponível, o cliente não usa. Ele não acessa. Então, perceba que eu estou usando termos distintos que é mesmo para mastigar a cabeça da pessoa. Que é o quê? Uma coisa é estar disponível. Outra coisa é o cara ter um problema com o acesso, que daí é gestão de acesso, e ele conseguir acessar o conteúdo disponível. Outra coisa é o conteúdo que está disponível estar íntegro. Para ele não estar íntegro, ou alguém fez uma cagada e subiu informações que não deviam dentro do sistema, ou ele foi invadido. E aí entra numa outra disciplina, que é a gestão de vulnerabilidades, gestão de incidentes e cibersegurança. Porque se ele foi invadido e mudou, já não é mais íntegro, a pessoa também gera um problema para a segurança. Então, disponibilidade, integridade e confidencialidade. Se ele não está mais íntegro, se ele foi manipulado, basicamente existe uma desconfiança em cima daquele arquivo, e aí você perde a confidência, né? Aquela parte de... Consegue entender como tudo isso é vinculado? E aí você vai falar assim, pô, se eu pegar todos esse contexto e dizer o seguinte, olha, não, o conteúdo aqui não está disponível, eu tenho que tentar entender toda a operação, a minha operação, para fazer com que aquele software que não está disponível, por que ele não está disponível? E aí eu fico mastigando isso na cabeça dos meus profissionais aqui. Olha, não está disponível. Eu consigo prever. Eu tenho ferramenta para prever essa indisponibilidade? Tenho. Então eu preciso prever a indisponibilidade. Você vai falar, porra, prever indisponibilidade? Sim, tem ferramenta de log, tem ferramenta de monitoramento que você prevê. Você começa a ver ali o estudo do comportamento das máquinas e você consegue identificar que, pô, se ele continuar assim, ele vai derrubar. E aí você consegue ter um log para estudar o log e corrigir. E aí, se você corrigir, você evita que aquele ambiente fique disponível, fique indisponível. Se ele não está indisponível, aí eu tenho um indicador dizendo, né, a disponibilidade do meu software.
E aí não é só... Aí todo mundo pensa, pô, mas por que você está falando disso? Porque isso vai no contrato. E aí eu tenho um risco jurídico. Porque no contrato vai dizendo, você garante, Roberto, a disponibilidade do software 99,999999%? Como? A gente garante, claro que garante, até porque a gente faz esse trabalho, né? A Pirinit é respaldada por uma série de contratos jurídicos, mas a gente faz esse trabalho com a nossa infra em conjunto com as clouds que a gente oferece, né? Amazon e Oracle e AWS. Mas, gente, é um pouco mais complexo. Né? A gente precisa entender essa cadeia de macroprocesso, o processo em si, todas as atividades operacionais, para entender. E todos esses riscos, em todas essas camadas, elas são entrelaçadas. Tem gente que começou, por exemplo, eu dei o exemplo para o Alexandre outro dia, eu fui consultor de carreira, né? Eu tenho aí uns 20 e poucos anos de consultoria, e em cada projeto a gente começou de uma forma distinta. Tem mapeamento de riscos que foram executados, que a gente de fato começou pelos riscos estratégicos de forma bonita. Aí vamos começar por aqui. Agora, a grande maioria das empresas pelas quais eu passei, pelos projetos pelos quais eu passei, a gente começou numa frente de segurança, né? A gente começou em outros cenários. E dali a gente foi criando aquela sequência de atividades, aquele aculturamento. E aí isso foi entrelaçando. Vocês conseguiram perceber o enlace que eu fiz do operacional para mostrar como isso acontece em segurança, de segurança vai lá para uma indisponibilidade, ou se for pegar no caso da LGPD, pode ser um vazamento de dados, porque a sua base não está mais íntegra, alguém invadiu, alguém mudou, e se mudou, teve um problema de cibersegurança, essa cibersegurança pode ter os dados expostos, e se forem expostos é o quê? Risco à imagem, é um risco financeiro, se tiver indisponibilidade por muito tempo é um risco jurídico, e assim vai, gente. É facinho, é só você conseguir desenhar a estrutura. Se você desenhar a estrutura organizacional, para quem é desse mercado, eu tenho certeza que o Renzo vai fazer esse desenho simples. Quando você olha a estrutura organizacional de um nicho de mercado específico, já vem um enlace, pelo menos na minha cabeça, de alguns, da construção eu não tenho, tá? Por isso que eu disse para você que eu não tenho essa característica na minha cabeça. Mas vem um enlace de processos, de macroprocessos, processos, atividades operacionais que precisam ser executadas. E aí, gente, não vale, né? A gente sempre fala do simples. O que é falar do simples? É pegar aquele centro compartilhado de serviços, né? Você vai falar, pô, Roberto, que centro compartilhado de serviços você está falando? Estou falando lá do financeiro, estou falando lá do administrativo. Se você pegar para olhar, de toda empresa é igual. A grande maioria tem as mesmas atividades. As mesmas. Vai emitir nota, vai fazer isso, vai aprovar, o outro vai pagar, e aí tem todo aquele... Lógico, tem risco em tudo isso? Tem. É legal de fazer? É. Mas se você olhar, se você fizesse ali um centro compartilhado de serviços e oferecesse para a grande maioria das empresas as mesmas atividades destas áreas, caberia ali para uma grande gama. Estou falando alguma besteira? Caberia para uma grande gama de empresas. E aí você só ia ficar com as atividades que são, de fato, pertinentes ao negócio, e não aquele do centro compartilhado. Né? Segurança também seria compartilhado, tá, gente? Eu falo dessa forma, mas segurança, eu também estaria dentro de alguma atividade ali comum. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Desculpa falar demais, mas eu me empolgo. Eu trago parceiros para conversar porque eles me entendem um pouquinho mais. Eles sabem que às vezes eu fico meio revoltado, né? Hoje eu fico meio animado, eu estou sempre com essa cara rindo, porque é uma paixão incrível por aquilo que eu faço, eu gosto demais. E quando eu percebo que as coisas estão dando certo, que a empresa dos nossos parceiros está conseguindo evoluir, que a nossa própria empresa está conseguindo evoluir, e conseguir evoluir significa ter problema. Porque você só sabe que você está evoluindo quando você tem problema. Se você deixar de ter problema,
Sabe aquela história de que a nossa participante, eu esqueci o nome dela agora, que a matriz foi para a gaveta? É certeza que o trabalho foi para a gaveta, porque daí o povo parou de se preocupar. E quando para de se preocupar, não tem problema. Beleza, gente? Queria agradecer aí a participação do Renza. Amigo, obrigado. Espero que você possa participar outras vezes aqui com a gente, desses nossos bate-papos, dos eventos. Eu estou tão acostumado com webinars, né, que eu faço sempre, então eu esqueço que hoje a gente está num evento que é o Perinity Week. Tayane, obrigado, que de bate-pronto, Tayane e o Alexandre aceitaram aí o nosso convite para participar. Espero que vocês possam participar dos demais. A gente tomou a liberdade de colocar os contatos de vocês aqui no link, né, do evento, para que alguns dos participantes queiram se conectar a vocês, trocar uma figurinha, entender um pouco mais aí das atividades, né, dos nichos específicos, façam isso, tá? Outra coisa, pessoal, nós temos evento durante o resto da semana, na terça, quarta, quinta e sexta, dos horários das 14 horas, né, Rodrigo? E às 17, tá? Então a gente tem outros eventos aí com temas interessantes. O Rodrigo pode depois colocar a lista de novo desses eventos, tá bom? Alguma palavra final, Renza? Renza, Tayane e Alexandre, fiquem à vontade. E obrigado pela participação de vocês. Imagina, eu que agradeço. A gente só esqueceu de falar do risco positivo, né? Que é a oportunidade. Nem sempre o cara de riscos é o cara chato, às vezes ele traz a coisa positiva também. Quero agradecer muito, Roberto, o convite, agradecer a Perinity, agradecer os colegas, a Tayane e o Alexandre, que estiveram conosco, e contem com a gente. O que precisar, a gente está sempre à disposição para colaborar e trocar figurinhas. Valeu. Bom, pessoal, agradecer novamente aí a participação aqui, a oportunidade, foi muito agregador, assim, para mim, apesar de trazer algumas informações, eu consegui receber algumas, então, assim, é sempre produtivo, né, esse bate-papo, essa troca de figurinhas. E quem estiver aí participando, quiser conectar no LinkedIn, compartilhar alguma ideia, tirar uma dúvida, estamos à disposição aí. Valeu, turma. Obrigado pela Perinity, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Pessoal, então, agora que a gente finalizou o tema, espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha elucidado um pouquinho mais para vocês. Agradeço a participação, a gente teve ali uma grande participação, né, como sempre nos eventos da Perinity. E, infelizmente, eu odeio dar tchau, todo mundo sabe disso. Eu tô querendo achar mais um ponto para a gente conversar mais um pouco. Mas o Rodrigo já está me dizendo, não dá para você parar e desligar. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Espero vocês amanhã. Rodrigo, qual o evento de amanhã às 14? Amanhã vai ser sobre fintechs e à tarde riscos corporativos e regulatórios. Bacana. Sigam, participem. Quem vai ser o palestrante de amanhã? Eu sei que não sou eu. Amanhã nós teremos o Eduardo Matos apresentando, o Jorge Crane da Russell, o Marcos Assi e o Abner Rosa da BCR, falando sobre fintechs. Bacana, bem legal. Gente, participem. É uma equipe bacana também que vai participar, que vai fazer essa palestra para vocês amanhã, tá? Um grande abraço. Vou lembrar, eu vou entrar também na palestra de amanhã, né? Vai que deixam eu falar um pouquinho, aí eu entro. Pessoal,